Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por esse momento tão sublime de estudar um pouco mais tua palavra, a crescer no conhecimento e na graça, a te conhecer pela tua palavra escrita, revelada, revelação essa suficiente para que a gente venha estar na comunhão plena com o Senhor até a sua volta, Pai. Eu peço, Senhor Jesus, a tua bênção, a tua graça, e mais uma vez o Senhor possa estar nos agraciando com o conhecimento que o Senhor já agraciou nosso irmão e pastor Júnior, e assim, Senhor, seja feito o teu querer e teu efetuar, para a honra e glória do teu nome, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, boa noite. Tua palavra aí, pastor. Meus irmãos, graça e paz, mais uma vez juntos aqui, meditando na palavra de Deus, e hoje nós chegamos no nosso nono encontro de uma trajetória que começamos a entender sobre o que a igreja é formada, sobre que bases, que alicerces a igreja é constituída. E nós começamos lá no contexto de Jerusalém, no tempo de Jesus, e a gente vem caminhando, né, vendo o batismo de João, né, o batismo de Jesus, a crucificação, a ressurreição, a ascensão, a grande comissão. E agora nós conversamos ultimamente sobre a vida de Paulo e a vida de Pedro. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre os escritos dessas pessoas, o que eles deixaram escrito para a gente. E eu separei um texto que fica na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Eu queria que vocês lessem, mesmo aí na tela ou na Bíblia de vocês, com toda a atenção, porque tem... esse texto ele traz uma revelação muito grande para a nossa vida. Ele diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Esse texto dá uma tese, ele dá uma tese de doutorado, sem exagero, ele fala muita coisa. Primeiro você vai ver Pedro na sua segunda carta, são seus últimos escritos, já talvez perto da morte de Pedro, ele fala para as pessoas prestarem atenção no que Paulo está escrevendo. Não esqueçam, gente, que Paulo ele teve alguns conflitos na sua trajetória. Um deles foi com Barnabé, o outro com João Marcos. E nós já vimos na última quinta-feira que estivemos juntos que com João Marcos ele resolveu, né? João Marcos era muito útil para o ministério de Paulo. E aqui você vê que o confronto que ele teve com Pedro também foi resolvido, quando Pedro foi para a região da Galácia. E lá na região da Galácia, Pedro resistiu a Cefas face a face, porque se tornou repreensível. Ele chegou lá com seus costumes judaicos, e ele abriu mão desses costumes judaicos enquanto estava com Paulo. Quando chegaram os outros irmãos de Jerusalém, ele voltou a ser judeu. E Paulo resistiu ele face a face. E foi um conflito digno de menção, né, nas cartas de Paulo. Você vê aí que o problema está sanado, está resolvido. Outra coisa que você vai perceber é a logística, e eu falei muito dessa logística na última vez que a gente esteve junto, a logística de Deus. E eu mostrei a logística de Deus, como é que ele fez com Cornélio, como é que ele fez, né, com Ananias, e essa logística. Se você olhar a introdução da primeira carta de Pedro, você vai ver que Pedro escreve exatamente para Ponto, Bitínia, as cidades principais da Galácia. E você vai perceber que Paulo, quando na segunda viagem ele quis ir para essa região, o Espírito de Cristo não permitiu, mandou ele para a Europa. Então, Paulo
ele é o responsável pela entrada do evangelho na Europa. E Pedro, ele está escrevendo essas cartas para esses irmãos dessa região da Galácia. Então, isso é importante a gente compreender também. Mas ele fala uma coisa muito grave aqui. Ele fala que as cartas de Paulo são escritura. E quando um judeu falava em escritura, se esse judeu fosse um saduceu, ele estava falando do Pentateuco. Ele estava falando de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Se ele não fosse saduceu, se ele fosse fariseu, ele estava falando, no mínimo, da lei, da Torá e dos profetas. E veja o que ele está dizendo. Ele disse, olhe para aquilo que o nosso irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aqui eu tenho o dom da sabedoria que foi dado a Paulo. E ele diz, ao falar acerca desses assuntos de teologia que ele estava formando ao longo da sua trajetória, ao longo do seu ministério. Pedro já começa a reconhecer que o que Paulo escreve são assuntos dignos de estudo. E ele diz que os ignorantes e os instáveis deturpam. Ou seja, ainda hoje, pessoas que ignoram a teologia, a importância da teologia, e os instáveis, aqueles que estão sempre recebendo alguma revelação nova e pulando de igreja em igreja e abrindo igreja, eles deturpam. E Paulo fala para a condenação deles. Mas o que é mais grave aí é que ele diz que os ignorantes e os instáveis deturpam as cartas de Paulo, assim como eles deturpam as outras escrituras. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que Paulo escreve é escritura, é palavra de Deus, é inspirado, tem o mesmo peso de um Êxodo, tem o mesmo peso de um Salmo, tem o mesmo peso de um livro do profeta Abacuque, Sofonias, Ageu, Isaías. Então a gente vai começar olhando para isso, olhando para as cartas de Paulo como agora legitimadas por Pedro como sendo escritura. E nós vamos olhar essas epístolas, né? Porque as epístolas, elas são a grande parte da base teológica da igreja, está centrada nas epístolas. A epístola quer dizer carta, mensagem escrita, é uma palavra que vem do grego, e ela tem o sentido de uma carta formal, é uma carta com um certo peso. Não é uma carta que a pessoa escreve para saber, me dar notícia daí, como é que está, não é assim. É uma carta formal, eu estou escrevendo isso para te dizer isso, para te instruir acerca disso. Né? E ela é escrita para ser lida por uma comunidade específica. Então, as cartas que Paulo escreveu, por exemplo, né, aos romanos, era para ler em todas as igrejas de Roma. E Roma não tinha uma igreja, ela tinha várias igrejas nos lares. Então, essa carta tinha que ser lida em todas as igrejas daquela localidade. Carta de Paulo aos Efésios. Então, ele faz uma cópia, ele manda essa uma cópia, e lá nas igrejas de Éfeso, que eram várias igrejas, porque se você tem 500 crentes em Éfeso, 1000 crentes em Éfeso, você não tem eles no mesmo espaço. Você tem ele em pequenos grupos, como se fossem células, em pequenas igrejas. Então, o que acontece com essa carta? Ela começa a ser replicada, ela começa a ser multiplicada, copiada. E, como Pedro já disse que as cartas de Paulo são escritura, é preciso que se tenha o mesmo cuidado para copiar uma epístola que se teve ao copiar uma cópia do livro de Isaías, por exemplo. Os escribas, quando eles copiavam um livro, porque não tinha gráfica, se eles fossem copiar o livro de Gênesis, diz a tradição judaica deles, os próprios sefaraditas comentam isso, que eles pegavam lá a pena e começavam, no princípio, criou, aí vai escrever a palavra Elohim.
escreve normal. Beleza. Deus, os céus e a terra. Mas se ele estivesse copiando, por exemplo, um texto onde a palavra que está lá não é Elohim, a palavra é Yahvé, é Jeová, eles paravam e lavavam a mão. Eles paravam e purificavam as mãos para poder escrever o nome de Deus. Então, esse mesmo tipo de cuidado é que eles querem não, começa a se criar esse costume nas igrejas ao replicar uma carta, letra por letra, tudo em letra maiúscula, sem espaço. Por que a gente pega as cópias e está lá, tudo em grego maiúsculo, sem espaço? É porque quando um judeu ele copiava um livro do Velho Testamento, para ele conferir se estava certo, ele contava as letras. Quando ele copiava, por exemplo, o livro de Êxodo, no final, já tinha um padrão, um cânon. O livro de Êxodo tem 9.627 letras. Então, quando ele contava a cópia, tinha que ter. Então, há essa suposição de que as cartas de Paulo, e as cartas gerais, as cartas, as epístolas do Novo Testamento, têm essa coisa toda em grego, toda em maiúsculas, sem espaço e sem sinalização nenhuma. Talvez fosse para manter a integridade da carta. E isso dá uma confiança muito grande quando a gente lê hoje o Novo Testamento. Bom, o conteúdo são ensinamentos teológicos, orientações sobre ética, exortações pastorais e conselhos para as igrejas. Porque as cartas nem sempre eram para uma comunidade. Não era para a igreja, às vezes era para uma pessoa só. Carta de Paulo a Timóteo. Você vai ter ali o Paulo preparando o seu discípulo, Timóteo, para pastorear uma igreja ou uma série de igrejas, um conglomerado de igrejas, que nós vamos ver isso logo, logo. Então, esse é o conteúdo das epístolas, das cartas. As epístolas são um gênero literário do Novo Testamento, a Bíblia. A Bíblia, quando você estuda, ela tem vários gêneros literários. Ela tem leis, ela tem narrativa em primeira pessoa, ela tem narrativa em terceira pessoa, ela tem crônicas reais, ela tem salmos, ela tem provérbios, ela tem enigmas, ela tem profecias, são gêneros literários. Ela tem literatura apocalíptica visionária, ela tem literatura apocalíptica auditiva, ela tem uma série de gêneros. Ela tem o gênero evangelho, ela tem o gênero livro histórico e ela tem o gênero epístola. É um gênero literário específico. Os benefícios que as epístolas trazem até nós é a compreensão da teologia cristã, que hoje, baseando no texto que nós lemos no começo, pessoas ignorantes e pessoas instáveis distorcem. Não precisa estudar. Isso é Deus me revela. Deus me revelou que é para orar só de véu. Que era assim, Deus me revelou que tem que ser desse jeito. E esquece que a epístola ela era feita em função de um contexto. Ela era feita em função de uma localidade. Então, você vai ver, por exemplo, as cartas de Paulo, a cidade de Corinto. Olhe no mapa lá, Corinto está lá até hoje. Olhe lá no mapa, certo? Corinto era uma cidade litorânea que tinha um porto. E a 5 quilômetros de Corinto era outro mar. Era outro porto. E não tinha ligação. Então, o que acontecia? Os navios que chegavam naquele primeiro porto, eles desciam toda a mercadoria, ia no lombo de escravos até Corinto, para ali pegar outro navio. Isso chama baldeação. Se o navio fosse pequeno, os escravos levavam o navio com tudo nas costas. Então, Corinto era uma igreja muito ativa e de muita rotatividade. E tinha lá vários templos pagãos, onde os deuses pagãos de Corinto eram cultuados através de relações sexuais em cima do altar. Então, o que a pessoa fazia? A pessoa raspava a cabeça. E ali era um sinal de que ela era uma prostituta cultual ou um prostituto cultual.
Os adoradores iam até o templo, escolhiam uma daquelas pessoas com cabeça raspada, levavam até o altar, se relacionavam com ela ali, era uma forma de prestar culto a Deus. Do mesmo jeito que os judeus matavam os carneiros, era assim. Então, Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala, olha, eu quero que a mulher use o véu, não corte o cabelo. O que Paulo tem na cabeça? Eu não quero que as irmãs sejam confundidas. Mesmo as que foram prostitutas cultuais, elas não são mais. As coisas velhas passaram, tudo se fez de novo. Então, hoje, quando a gente ignora essa teologia, a primeira coisa que a gente faz é isso. É não cortar mais o cabelo. Como se isso fosse válido, por exemplo, para a África, para certas regiões da África. Como se isso fosse válido para lugares de cultura mestiça. Então, a primeira coisa que a gente faz é ignorar a teologia. A teologia dessas cartas precisa ser olhada com bastante cuidado, olhando os abismos culturais. A nossa cultura hoje não é aquela. Os abismos de tempo, os abismos de língua. A gente precisa considerar isso. Mas ela traz uma rica teologia, traz interpretação das escrituras no geral. Quando você lê as cartas, muita coisa que está nas cartas te ajuda a entender o contexto lá do Velho Testamento. Você tem a compreensão das práticas de culto da igreja. Como era o culto? Tinha coreografia, tinha worship, você pode olhar, porque ela dá as práticas. Tocar música que não é hino, é válido hoje? De que forma? Como é que a igreja primitiva fazia? Onde é que eu vou buscar essas orientações? Vestimenta, tem? Não tem? Então, é aí que eu vou buscar, nas práticas de culto e os desafios enfrentados pelas igrejas no primeiro século. Quais eram os desafios? Os mesmos que nós temos hoje. Você está pregando a verdade aqui, tem 5 duvidando, e tem mais 5 saindo da igreja, colocando sua denominação e pregando do seu jeito. E, normalmente, a cobiça pelo poder ou pelo dinheiro está por trás disso. Era o problema que eles enfrentavam. E elas podem ser, eu coloquei aí, eclesiásticas ou pessoais, eu já tinha dito isso, né? Porque essas cartas, elas ainda hoje nos orientam como igreja. E elas nos orientam como indivíduo. A nossa conduta diária, a nossa ética cristã, a nossa vida, ela é orientada pelas cartas, mas também as nossas igrejas. E elas são atribuídas, né? As cartas aos apóstolos, são os escritores aí. Veja, olha o nome dos escritores. Eu tenho Paulo, eu tenho Pedro e João, que conviveram com Jesus 3 anos e meio, e eu tenho 2 irmãos de Jesus. Irmãos de Jesus que a gente não sabe se são filhos de Maria ou se são filhos de um primeiro casamento de José, mas são irmãos do Senhor, Tiago e Judas. Então, as pessoas que escreveram são selecionadas a dedo por Deus. Eu tenho aí 5 dos 40 homens que escreveram a Bíblia. Tirando esses 5, eu só tenho 35. E desses 35, olha o tanto de profeta que tem no Velho Testamento. Pessoas escolhidas a dedo para escrever o Novo Testamento. Bom, eles são classificados em epístolas paulinas, são as que Paulo escreveu, e as gerais, que são as que João escreveu, e as que Pedro, Tiago e Judas escreveram. Então, isso é o que a gente vai ver. A gente vai dar uma olhada nos 3 principais escritores. Tá? Tudo isso que você já viu agora de meia hora foi introdução, mas vai dar tempo. Então, se Deus permitir. Então, veja, isso é o que a gente vai olhar hoje, né? A temática das cartas de João. O João, ele escreveu suas cartas em Éfeso. Essas cartas de João, a data de escrita delas é entre 90 e 100. Olha que interessante. O Apocalipse, ele é do ano 99, ou 100. Quem escreveu o Apocalipse, que foi João, a gente não pode negar que ele viu a volta de Jesus. Se você olhar para o último capítulo de João, Jesus chama Pedro à reconciliação, pergunta se ele o ama 3 vezes.
e convida Pedro a apacentar suas ovelhas. E ele diz: Pedro, você não vai morrer de velho. Você vai morrer como eu morri, segue-me. Porque se você for ficar velho, você não tem nervo para ficar velho. Vão pegar você pela mão e vão levar você onde você não quer ir. Você não é esse tipo de pessoa. Então segue. E Pedro pergunta: e quanto a este, João? E Jesus dá aquela resposta maravilhosa, que o próprio João tenta tirar meio que o corpo fora no livro de João, no Evangelho de João. Se eu quero que João fique até que eu venha, não te interessa. Você lhe segue. Olha que coisa maravilhosa da logística de Deus. E ele conserva, então, João até o ano 100 e dá a revelação do Apocalipse depois de todo mundo ter morrido. E essas cartas de João são dessa data. João foi para Éfeso. Nós vamos falar aqui um pouquinho de Éfeso, né? Quando ele foi para Éfeso, qual foi a bagagem que ele levou para Éfeso? Vocês já pararam para pensar? A bagagem mais valiosa que ele levou para Éfeso foi Maria. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Até o século XVIII, XVII, XVIII, tinha-se notícia do túmulo de Maria em Éfeso. Mas aí uma bula papal fez com que ela subisse aos céus e fosse a mãe de Deus. Então veja a logística de Deus em ação. E a primeira carta, ele fala de amor, de comunhão com Deus e de filiação, de que nós somos filhos de Deus. Na segunda, ele já fala para ter cuidado com a doutrina e ter firmeza, cuidado com falsos irmãos e para ter firmeza na doutrina. E na terceira carta, ele fala de liderança, de ter cuidado com a liderança da igreja, que pode se corromper. E ele fala do acolhimento aos pregadores, porque já tinham pregadores itinerantes. E ele dá um conselho, inclusive, para dizer: olha, se o pregador que você está recebendo na sua casa não confessar que Jesus é o Cristo, que Jesus veio em carne, não recebe em casa, porque ele é um herege. Só recebe se ele confessar. Então a gente precisa olhar para isso com muito cuidado. Eu coloquei 3 cores aí, para a gente poder olhar os textos principais da temática. Olha que coisa maravilhosa. Nesse versículo, esse é o principal versículo, um dos principais versículos da primeira carta de João. Deus é amor. Pronto. Se a gente vai ter uma relação com Deus, ela não é uma relação de lei, ela é uma relação de amor. Segundo, essa relação de amor, ela precisa ser uma relação pura. Então, ele dá aí a fórmula de nos mantermos puros diante de Deus. Como nós não vivemos mais no pecado, mas pecamos ocasionalmente, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Por que ele é fiel? Porque aquilo que ele propôs em Cristo, ele não vai voltar atrás. Não tem perda de salvação, porque Deus é fiel ao que ele propôs em Cristo. E ele é justo, porque ele não vai te cobrar um pecado 2 vezes. Ele não vai te cobrar o pecado que Jesus já pagou. Veja como é importante a gente olhar para a teologia das cartas e sermos consolados, confortados, nos assentarmos na esperança, nos deitarmos na segurança da salvação. O terceiro versículo da primeira carta de João, que é importante, ele diz que esse relacionamento de amor, ele precisa ser puro por causa do nosso status. Não é um status de servo. Veja com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele está dizendo que quem nos chama de filhos de Deus é Deus. E ele passa a primeira carta dizendo isso. Se você disser que não é filho de Deus, você está fazendo de Deus mentiroso. Porque foi Deus que falou isso. E ele deu testemunho do Filho e do Espírito. Porque são 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Então,
Para que isso me ajuda na vida prática? Me ajuda no momento da depressão, no momento da culpa, de dizer, olha, minha vida, eu caí, é um erro, eu não sou crente em nada, eu não sou salvo em nada, eu estou longe de Deus. Simplesmente você está dizendo, Deus mentiu quando disse que eu era filho dele. E Deus não pode mentir. Então, são palavras que consolam. As cartas de Paulo, de João, as cartas de João, de Pedro, de Paulo, nos consolam. E é importante que a gente tenha um relacionamento com a teologia delas, um relacionamento sério com a teologia dessas cartas. Na segunda carta, ele diz, o amor, o relacionamento que você tem com Deus, de amor, de comunhão e porque é filho de Deus, a marca disso não é se tu fala em línguas, se você tem visão, sonho, não é. É se você anda segundo os mandamentos de Deus, porque você vai obedecer mandamento agora, é por gratidão, é por prazer, é com alegria. Não é gemendo. Não é tampando o sol com a peneira, sabe, seguindo um monte de regras legalistas de uma igreja, mas você, na verdade, está pensando outra coisa. Os pensamentos estão pecando sempre, porque não houve uma transformação interior. Então, a marca distintiva dessa filiação amorosa e pura é exatamente a obediência aos mandamentos de Deus, de forma satisfatória, alegre. Graças a Deus, eu tive muito problema, eu ainda vou conversar muito com vocês sobre isso, eu tive muito problema nas igrejas por onde eu passei com dízimo. Qual o problema? O problema é que eu não entendia o valor do dízimo. Eu não entendia o valor do dízimo. Eu achava que o dízimo era uma coisa legalista que tinha passado para o Novo Testamento. Até que eu compreendi a alegria de fazer isso. De fazer olhando o objetivo dele, o propósito dele, e não o peso que me é imposto. Na igreja que eu me congregava em Curitiba, quando a pessoa se batizava, ela recebia um certificado de batismo. Declaramos que na data tal, o irmão fulano foi batizado, tornando-se membro da igreja batista e tal. E no verso, tinha assim, eu, fulano, me comprometo a ser dizimista, porque havia um medo daquela igreja do dízimo cair. E a igreja precisa disso. A igreja precisa ter uma estimativa, um lugar para onde olhar na hora de fazer o que a Bíblia lhe aconselha. Então, eu tinha um pavor disso, mas quando eu comecei a olhar para o dízimo como eu vou ser dizimista, com alegria, e eu vou fazer isso voluntariamente, gente, vocês não entendem a transformação que dá dentro da gente. Não estou falando de prosperidade, nada disso. De transformação mesmo. De você se sentir participante, né? E a terceira carta de João, ela fala assim, amados, não imite o que é mal. Ele está falando isso porque tinham já líderes fazendo coisa errada. Difamando o evangelho, abandonando o João, formando novas correntes de pensamento. Ele diz, aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Às vezes a gente fica sem fazer o que a Bíblia ordena na disciplina eclesiástica, porque a gente diz, não, quanto à vida, a esperança. Não, ele está confuso. Não, ela está passando um momento difícil, por isso que ela difamou a igreja, os irmãos. E, na verdade, é uma questão de se observar a prática. Veja a ligação entre todos esses textos. A prática do bem é uma forma de obedecer aos mandamentos de Deus, porque nós somos filhos dele. Como filhos dele, nós somos purificados por ele, porque ele nos ama. Então, essa é a temática das cartas de João. Se você fizer um resumo, você tem um resumo aí. Mas olha um pouquinho para essa observação que eu coloquei aqui. Dá uma olhada na lista de pastores da igreja de Éfeso. Presta bem atenção.
Quem plantou as igrejas em Éfeso foi Paulo. Paulo foi para Éfeso, foi lá para uma sinagoga, lá não quiseram mais ele na sinagoga, ele alugou uma escola e ficou lá 1 ano e meio pregando nessa escola e plantou as igrejas. Era uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Na primeira carta de Timóteo, ele já fala quem é o líder, o bispo lá, o responsável. Uma espécie de presbítero, vamos, se lá fosse um sistema presbiterial, né? Ele seria o presbítero responsável pelos bispos lá. Timóteo, ele diz, por essa causa eu te deixei em Éfeso. Você vai ser pastor aí em Éfeso. E depois, né, não se sabe se foi depois da morte de João, de Timóteo, que Timóteo morreu no meio de uma procissão, a deusa Diana, tentando parar essa procissão, aí passaram por cima de Timóteo com procissão e tudo. João passa a ser o ancião, o presbítero, o líder das igrejas. Olha que riqueza que Éfeso teve. Mas Éfeso, em Apocalipse, Jesus disse, eu tenho contra você que, apesar de todo o seu maravilhoso currículo, porque eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, que tu não pode suportar homens maus, mas eu tenho contra ti que você se tornou uma igreja ativista. Você abandonou seu primeiro amor. Todas essas pessoas, meus irmãos amados de Jesus, que estão nessa live, arregalem os olhos para a igreja de Éfeso. O que a igreja de Éfeso me ensina? Me ensina que eu sou a igreja, não é o pastor que faz a igreja. O pastor me ensina a ser igreja. O pastor Henrique, por exemplo, qual é a missão do pastor Henrique? Plantar a igreja, levantar a igreja, fazer a igreja crescer? Não. Ele é um condutor, ele é um imitador de Cristo no pastoreio. Vamos por aqui, façam assim desse jeito. Precisamos fazer isso. Vamos tentar crescer dessa forma, porque o pastor me ensina a ser igreja. Se a gente for jogar tudo para o pastor fazer, nós vamos entrar na teologia católica, onde os católicos, vocês sabem que os católicos não são igreja. Como é que um católico ele é chamado? Ele é chamado de fiel. Ele é fiel à igreja. E é a igreja? A igreja é o Papa, os arcebispos, bispos, cardeais, padres, esses são a igreja. O clero, os clérigos, quem é o corpo de Cristo, que são essas pessoas. E eu, mero mortal, sou fiel. Hoje vai ter missa e os fiéis deverão. Não é o nosso caso. Nós somos o corpo. E se o corpo entra no ativismo, ele abandona o primeiro amor. Cadê a igreja de Éfeso, irmãos? O que foi que Jesus disse que ia acontecer se ele não voltasse ao primeiro amor? Ele ia pegar o candeeiro deles e mover. E moveu. A Turquia lá está. Para você fazer uma igreja em Éfeso hoje na Turquia, meu irmão. Então, esse é um detalhe importante para a gente observar nas cartas de João, é a cidade de Éfeso. Segundo, as cartas de Paulo já é um pouco mais complexa. Olha que interessante. Nas cartas de Paulo, você rastreia a vida de Paulo. Você pega a data de escrita, olha que legal. E você pega o ministério de Paulo escrevendo, que é diferente do ministério de Paulo trabalhando, mas você pega ele escrevendo do ano 48 ao ano 67. Aí a ordem das cartas. E o local de escrita. Olha, a carta de Gálatas, ela se constitui em um dos textos mais antigos, talvez mais antigo do que Marcos, que foi o proto-evangelho. Tessalonicenses, aí Corinto. Né? Olha que interessante. Por isso que quando você lê Colossenses, olha o tanto que Paulo cresceu. Quando você lê Filipenses, você diz, nossa, olha que coisa. Olha onde ele estava, em Filipenses e Colossenses, eu coloquei Roma 1, porque eu estou considerando duas prisões de Paulo, uma domiciliar e outra prisão nas masmorras, né, embaixo do Coliseu. Então, olha Filipenses e Colossenses sendo preso, olha Timóteo, a diferença do tom das cartas. E quando você faz isso, o que acontece?
você traça a história de Paulo. Então, aqui tem uma possibilidade da vida de Paulo ser... vamos considerar o nascimento de Paulo no ano zero? Vamos dizer que ele seria um contemporâneo de Jesus, mais ou menos? O que não dá para saber. Mas, olha, com 12 anos, ele já foi... Se ele foi criado aos pés de Gamaliel, com 12 anos, a mãe dele deixou, o pai dele deixou ele lá para morar no templo. E Gamaliel sendo seu mestre. E ele vai até os 30 anos desse aprendizado, porque 30 anos é a idade mínima para você ser um fariseu. Para você poder pregar, dar aula, ser um mestre, a idade mínima é 30 anos. Aí Jesus, que começou seu ministério nesse mesmo tempo. Com 34, ele teve um acidente em Damasco, Paulo. Ele caiu de um cavalo, porque ele disse que brilhou uma luz em volta dele, vocês já sabem a história. E por conta desse acidente, ele ficou 12 anos nas regiões da Arábia. 12 anos, no limo. 12. Sabe o que ele disse que ele fez esses 12 anos? Que ele foi discipulado pelo próprio Jesus, em pessoa. Vai vendo. Ninguém atentou nesse. São 12 anos nas regiões da Arábia. Porque ninguém queria ver aquele homem pregando, gente. Então, às vezes, a gente se converte, aí faz a primeira pregação, aí ninguém se converte, gagueja. Aí, não dou para isso. Entendeu? Por que as pessoas vão para o seminário hoje? Bom, de 46 a 48, ele faz uma viagem. E é nas cidades onde a carta de Pedro é dirigida. De 48 a 55, ele escreve, provavelmente, o livro, a carta aos Gálatas, dentro dessa faixa. E ele faz uma segunda viagem para a Ásia Menor e passa para a Europa. Ásia Menor e Macedônia. E aí ele escreve primeiro e segundo de Tessalonicenses. E aí ele faz uma terceira viagem, e aí começa a discussão dos teólogos, né? E essa terceira viagem ele faz para a Galácia, Frígia, Macedônia, e até ele ir para Jerusalém no ano 57, ser preso e apelar para Roma e fazer sua viagem final. E no ano 67 ele morre. O negócio é que tem aqui essa lacuna de 7 anos. E nessa lacuna de 7 anos, que a Bíblia não conta onde ele foi, porque a Bíblia para a vida dele aqui, o livro de Atos para a vida dele aqui. Depois você vai ver ele lá em Timóteo, aqui. Tem uma lacuna de 7 anos. O que ele fez nesses 7 anos? Será que ele foi... Lá vem eu com o negócio da Espanha, né? Será que ele foi para a Espanha? Mas nesse período ele escreveu Filipenses, Colossenses, 1 de Timóteo, Tito, né? Copiei errado ali, né? Filemão e 2 de Timóteo. São seus últimos escritos e ele é decapitado no ano 67. Coloquei uma observação aqui. Em nada considerou a vida dele preciosa, contanto que ele cumprisse a carreira e cumprisse cabalmente o ministério. Qual é a ênfase das cartas de Paulo? Aí, as cartas de Paulo, porque ele é o maior conglomerado de escritura do Novo Testamento, ele tem várias ênfases. Ele enfatiza a justificação que nos é imputada por Cristo. Ele enfatiza a graça de Deus, que nós não somos salvos por obra, sabe? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e mesmo essa fé, como nós estamos mortos, ela não vem de nós, ela vem de Deus. É como se Deus abrisse aí 30 segundinhos de vida para a gente ter fé e dizer, agora eu creio. Ele enfatiza a unidade da igreja, que não pode haver nem judeu, olha que versículo bonito, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, nem assembleianos, nem presbiterianos, nem batistas. Todos são um em Cristo. Não temos diferença no nosso meio, nós não temos diferença. É por isso que a gente não senta os homens do lado, as mulheres do outro. Né? Você vai ver ali no começo da igreja, as mulheres junto, né? Foi aberta essa porta para elas. E
Ele enfatiza o sofrimento e a glória. Se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos, seremos também glorificados. Mas tem um detalhe. Certo? Paulo não diz que se você sofre muito, você vai ter muita glória. Ele não diz isso. Ele diz que a glorificação, ela não é para ser comparada com o sofrimento. Nem olhos viram, nem jamais penetrou no coração humano, não são para se comparar os sofrimentos com a glória revelada. Então, se você que passa por momentos difíceis e sofre, um dia eu vou ser recompensado, você não vai ser recompensado na medida do seu sofrimento, não. Você vai ser recompensado infinitamente mais, de uma forma infinita, já está implícito no que eu falei. Ele enfatiza a vida no Espírito, frutificando no Espírito. Isso é o indicativo, né, de que se é crente. Na mente de Paulo. Na mente de João, é obedecer os mandamentos por amor. Na mente de Paulo, é viver no Espírito. Quem tem essas qualidades, o amor, a alegria, a paz, contra essas coisas não há lei que o condene. Ele enfatiza a ética cristã, no sentido que o que nós fazemos, ele não entristece só o outro. Às vezes, ele não entristece ninguém, mas ele entristece o Espírito Santo, que está selado, nós somos selados nele. Essas são as ênfases de Paulo, né? A ressurreição, que todos seremos transformados. Ele enfatiza, ele dá ênfase no fato do novo corpo, que nós teremos um novo corpo. Então, essas são as ênfases. A igreja, veja, que a igreja acaba se sustentando nesses pilares. Nos pilares de João, nos pilares de Paulo, na filiação de João, no amor, na obediência por alegria de ser filho, em sermos um corpo, em vivermos uma vida ética. Uma das coisas que mais me incomoda, nós estamos brigando para sermos mais da metade de evangélicos no Brasil. Nós vamos ser 60% de evangélicos no Brasil. Se o Brasil melhorasse em 60% de corrupção, não quero entrar nesses assuntos aqui, mas maioria evangélica tem que ser maioria ética. Ela precisa mudar a sociedade. O púlpito, disse John Stott, que é o que segurou a humanidade até onde nós chegamos, senão a humanidade já tinha ido pelo ralo, pela sua falta de ética. Então, veja que a igreja ela começa a ser plantada em cima desses conceitos de graça, de unidade, de sim, passarmos por sofrimento, passarmos por tribulação, que a gente não tem uma vida de vitória, 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 porque só vitória você não aprende. Nós aprendemos muito nas tribulações, nas angústias, na paciência que produz perseverança, tudo isso é Paulo. Em vida no Espírito, a igreja começa a ser plantada e fundamentada em cima disso. E eu deixei um menorzinho para o fim. Né? O Pedro, aquele arrogante que pulava na frente e tal, ele é quem escreve menos. E olha o que ele escreve. Ele escreve a partir da Babilônia. Mas a Babilônia não tinha expressão nenhuma. Não tinha expressão nenhuma no tempo de Pedro. Então, Babilônia está aí entre aspas, porque é o apelido que ele colocou em Roma. Por quê? Porque a arrogância de Roma, a prepotência de Roma e a corrupção de Roma era a mesma da Babilônia nos tempos do profeta Daniel, nos tempos do exílio. Ele escreve entre 62 e 68, o amanuense é Marcos. Não espere que o pescador, mesmo já em sua idade mais avançada, não tão avançada quanto o João, mas não espere que ele vá falar um grego fluente, que não vai. Ele tem um amanuense bom, que é o João Marcos. É tão bom que escreveu um evangelho. Só quem tem um amanuense à altura é
é o Paulo. E o Lucas dá uma força, né? E a ênfase, qual é a ênfase dos escritos de Pedro? A identidade. E apesar de eu ter deixado o menor para o fim, talvez isso seja o mais importante. Ele dá a nossa identidade. Quem é você? Você é batista reformado, você veio da Adventista, você veio da CCB, você veio da IPB, quem é você? Veio do mundo, o que você é agora? Você é crente, você é salvo? E qual a sua identidade? Pedro nos dá. Ele disse, vós, porém, sois 4 características do que nós somos. Primeiro, uma raça eleita. Raça. Raça. Estamos falando do novo Israel, do Israel de Deus. Raça. Eleita. Escolhida. Não é raça gerada. Não é crescer e multiplicar e encher a terra. Não é tu terás um filho daqui a um ano. Não é isso. É raça eleita por Deus. Segundo, nós somos sacerdotes do rei. Esse aqui eu acho uma crueldade que a Igreja Católica fez. Colocou o padre como sacerdote, todo mundo vai lá, confessa o pecado para ele, ele absolve, ele condena, ele dá extrema unção, ele faz o que ele quiser. E não, nós somos os sacerdotes. Sacerdotes se interpõem entre os homens e Deus. Mas nós não podemos nos interpor entre os homens e Deus, porque só há um mediador entre Deus e os homens. Então, por que nós somos sacerdotes? Porque nós nos interpomos entre os homens e Cristo. Nós, como sacerdotes, levamos as pessoas a Cristo, e Cristo as leva a Deus. Aqueles a quem ele já elegeu como raça, da raça eleita. E por que sacerdócio real? O real aí não é verdadeiro, que é do rei. Estamos a serviço do rei. E nós podemos ser sacerdotes sem sermos levitas? Sim, porque nós somos da ordem de Melquisedeque. E a ordem de Melquisedeque é superior à ordem levítica. Como é que eu sei que ele é superior? É porque Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque e Melquisedeque abençoou a Abraão. Logo, o sacerdócio maior abençoa o sacerdócio menor. Então, nós somos mais importantes do que deveríamos por causa disso? Não, porque nós somos servos. Porque nós somos uma nação santa. E nós temos um dono, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E qual a finalidade? Então, eu coloquei de vermelhinho ali quem nós somos, a nossa identidade, e a finalidade: proclamar. Eu vou proclamar de todo jeito, com a minha boca, com a minha vida, em libras, com a minha ética, com a minha forma de vestir, de andar. Eu vou proclamar. Proclamar o quê? Virtudes. O que é virtudes? Poderes. Poderes de quem? De Deus. Por que eu sei que é Deus? Porque foi Ele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Colossenses 1,13. Ele me libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós temos que proclamar isso. Ninguém aqui é agora essencialmente brasileiro, português, espanhol, argentino, judeu. Nós somos do reino, cidadãos do reino, peregrinos aqui, embaixadores aqui. Ele nos dá a nossa identidade. Então, concluindo, meus irmãos, o que orbita em torno de Jesus? O amor. O cabeça é Jesus, nós somos o seu corpo, e é como se Jesus fosse um sol onde os planetas orbitam em sua volta, né? E Jesus influenciando essas pessoas e vendo o crescimento desses atributos, do amor. A ideia de corpo, de que nós somos o corpo e somos um em Cristo Jesus. Somos um.
né? Eu hoje cortei o dedo fazendo ali uma comida e esse dedo começou a me incomodar. E nem por isso eu cortei ele fora. Nem por isso eu deixei o meu corpo deixou de alimentar esse dedo e nem por isso eu parei de falar com esse dedo. Não que eu faço. O pastor Henrique sofreu um acidente aí, bateu a cabeça no ventilador, a cabeça dele está doendo. Não, e por isso ele vai cortar a cabeça fora. A gente tem que pensar nisso na hora dos conflitos, dos membros do corpo que nos fazem sentir dor, que nos incomoda. A pureza precisa ser constante para que haja aí um funcionamento desse corpo a contento. Serviço, nós fomos chamados para servir. A igreja tem 5 funções, nós vamos falar sobre isso, né? Função da igreja, o que é? Glorificar Deus, evangelizar, fazer discípulos e servir, primeiro os de dentro e depois os de fora. Essas são as funções da igreja. O serviço, a ética da igreja precisa ser, a ética do corpo de Cristo precisa ser diferenciada da ética do mundo. Esse negócio que os fins justificam os meios, acabou que deu tudo certo, não. E o anúncio. Nós estamos constantemente anunciando a Cristo. Na maneira como tratamos a esposa em casa, na maneira como educamos os filhos, disciplinamos os filhos, no nosso tom de voz, no nosso olhar, nós estamos sempre anunciando. Então, meus irmãos, nós concluímos essa jornada das bases alicerçais do cristianismo nesse slide, né? E eu posso enviar depois esse slide em PDF para quem quiser, para que você tenha, né, essa noção de em que bases a igreja está fundada. Meu desejo é que isso enriqueça o seu relacionamento com o seu pastor, com o seu irmão, com a sua família, com seus colegas de trabalho, de faculdade, de escola, e que isso te traga uma visão nova acerca do que é ser um cristão, um crente, um evangelho. E que você experimente não o peso de ser servo, mas experimente a alegria de ser filho. Bem, Deus abençoe. Tem aí uns minutinhos ainda para algum comentário, alguma colocação. Se não, irmãos, pode encerrar. Ok. Vou puxar aqui.